do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela vida dos papais. Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, são todos os dias, mas convencionou-se uma data para tal, e nós nos juntamos aí a todo mundo, né? E comemoramos no dia de hoje o Dia dos Pais. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que cumprem o seu sacerdócio, cumprem a sua jornada, que o Senhor os sustente, os renove as forças, para que os irmãos continuem sendo a coluna, o dorso principal dos seus lares, para a glória do Senhor. Também cumprimentar os nossos visitantes. Você que nos honra com a sua visita, seja muito bem-vindo, seja a primeira, seja a segunda, seja a terceira vez. Você que tem vindo outras vezes, sinta-se muito à vontade em nosso meio. É uma honra e é uma alegria recebê-lo aqui esta noite. Você já é evangélico ou você que ainda não é evangélico, é uma grande alegria tê-lo conosco. Quero também louvar a Deus pela vida do irmão Mauro, que está retornando de uma cirurgia de sucesso, né? Para a glória do Senhor. Finalmente operou o seu joelho, algo que ele ansiava há muito tempo, né? E glória a Deus, foi a primeira cirurgia de uma perna. Naturalmente é possível que tenha que fazer na outra, né? No outro joelho. A gente, tomara que não, né? Nós estamos orando em nome de Jesus. Eu sei que Deus vai continuar dando vitória ao irmão Mauro, a Andréia, no nome do Senhor, né? Mais uma vez está conosco o nosso Raimundo, nossa Sueli. Não são visitantes, são nossos, né? Mas louvamos muito a Deus pela vida dos irmãos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 8. Hoje é o Dia dos Pais. E uma das funções de um pastor é ser pai. Um pastor, ele é pai. E como pai, eu quero dar um alerta à igreja esta noite. E o versículo que vamos utilizar é o capítulo 8, versículo 15. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Vou convidar a igreja a lermos juntos este versículo no 3. 1, 2, 3. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Antes que você se assente, olhe para essa pessoa que está do seu lado e faça esse alerta a ele. Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Podemos nos assentar em nome de Jesus. Quero, à guisa de introdução, compartilhar com os irmãos alguns dados. Embora o último censo aponte para uma leve queda
na velocidade do crescimento dos evangélicos do Brasil. O último censo, ele anotou que houve uma queda na velocidade, não no crescimento, mas uma queda na velocidade do crescimento dos evangélicos do Brasil. Porém, é notório, é indiscutível que o segmento evangélico no Brasil tem tido um crescimento exponencial. O último censo apontou que hoje 26,9% dos brasileiros se declaram evangélicos. Ou seja, 47,4 milhões de brasileiros se declaram evangélicos. Além do crescimento numérico, que é espantoso, o segmento evangélico aumentou exponencialmente a sua participação em todos os setores da sociedade. A igreja hoje ocupa espaços enormes na mídia, na cultura e até na política. Não bastasse isso, uma pesquisa da USP constatou que em 1990 o Brasil tinha 17.033 templos religiosos. Nesse último censo, a pesquisa constatou que nós hoje temos 109.560 templos religiosos registrados. Só aqui na Estrada da Água Branca, que tem mais ou menos 5.600 metros, ou 5 quilômetros e 600 metros, de Magalhães de Bastos até Bangu, nós temos cerca de 40 igrejas evangélicas. Só na Estrada da Água Branca, fora as transversais. Um aumento médio de 543% de 1990 para cá. Uma média de 17 templos, 17 novos templos por dia. Se não bastasse isso, nós temos noticiado a conversão de inúmeras celebridades à fé evangélica. É impressionante o poder cultural da religião no Brasil. Ser evangélico no Brasil hoje, além de ser pop, também se tornou moda. Temos testemunhos poderosos como o de Rodolfo Abrantes, ex-Raimundos. Temos a recente inesperada conversão da Tati, ex-funkeira. E a prova disso é que um número cada vez maior de artistas hoje estão lançando músicas gospel e músicas de adoração na última década. Entre eles estão Ana Castela, Simone, da antiga dupla Simone e Simária, Wesley Safadão, Luan Santana,
e a dupla Marcos e Belucci. É um crescimento impressionante. O movimento evangélico hoje não é apenas uma realidade. O movimento evangélico hoje é um fenômeno. Um fenômeno estudado por diversos setores da sociedade. O movimento evangélico hoje é uma realidade inegável, só não vê quem não quer. Por todo lado, nós vemos que o segmento evangélico tem crescido a cada dia mais. Os números impressionam. Por outro lado, outros números que eu quero apresentar aqui, eles emergem diante dos nossos olhos como se fosse um efeito colateral desse crescimento espantoso. Ouça-me com atenção. 1 em cada 3 casamentos evangélicos terminam em divórcio. Eu vou repetir. 1 em cada 3 casamentos entre evangélicos terminam em divórcio. 40% dos casos de violência doméstica registrados nas delegacias envolve um ou os 2 evangélicos. 40% dos casos de violência doméstica registrados nas delegacias envolve um ou os 2 evangélicos. Olhando para a população carcerária, é assustador o número de jovens criados nas nossas igrejas que hoje frequentam e estão presos em um presídio. São comuns nomes como Daniel, como Moisés, como Elias. Temos agora até uma facção criminosa que se declara evangélica. São inúmeros os escândalos de autoridades públicas que se declaram evangélicas envolvidos em crimes. Jogadores e artistas de futebol que se declaram evangélicos, ocupando negativamente o cenário dos noticiários. O que esses dados que nós estamos relatando aqui nos informam? Se olharmos somente para os dados positivos, imediatamente nos encheremos de orgulho. Mas se tivermos um olhar mais rebuscado, mais refinado, sobretudo buscando conhecer as causas dos efeitos colaterais desse crescimento, vamos chegar a outras tristes constatações. Porque, de fato, olhar, enxergar, entender o momento do Evangelho no Brasil não é tão simples como se imagina. E pessoas com problemas de visão podem ter uma imagem distorcida do que está vendo. Pode ser que hoje eu seja muito duro e até frustrante para alguns.
mas é hora de fazermos uma cuidadosa distinção entre a religião evangélica e o Evangelho de Jesus Cristo. É hora de olharmos para o cenário que se apresenta diante de nós e discernirmos o que é um segmento evangélico do que é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E esta passagem que nós lemos essa noite, ela vai nos ajudar nesse discernimento. Porque nós estamos aqui na margem da Galileia, mais precisamente no distrito de Decápolis, aonde pela segunda vez Jesus está cercado de uma multidão de gente faminta. E alguém chega para Jesus e diz: mestre, a multidão está faminta e a hora já é avançada. O que faremos? Esta não é a primeira multiplicação de pães, esta é a segunda. E Jesus pergunta: o que nós temos? E os discípulos respondem: nós temos 7 pães. E Jesus manda então que todos se assentem, e Jesus reparte os 7 pães entre os discípulos, e os discípulos repartem os 7 pães pela multidão, e milagrosamente 7 pães com alguns peixes alimentam 4.000 homens. Foi um milagre espantoso. Logo depois, Jesus entra no barco e atravessa para um lugar mais à frente, à margem do mar da Galileia, chamado Deumanuta, ou Deumanuta. E quando Jesus chega lá, os fariseus já estavam esperando. E impressionados com o milagre que Jesus tinha operado, os fariseus vão imediatamente em cima de Jesus para instigar a Jesus a fazer mais milagres. Jesus, faça mais sinais, porque os fariseus eram ávidos por sinais. Os fariseus eram uma classe que eram movidos a sinais, porque naquela época muitos messias, falsos messias, apareciam prometendo sinais miraculosos, como abrir o Rio Jordão, como derrubar as muralhas com um sopro. E eles pensavam que Jesus fosse mais um desses messias falsos. E eles exigiram mais sinais de Jesus. E o texto diz, versículo 12 do capítulo 8 de Marcos, que Jesus suspirou profundamente em um sinal de desaprovação. Eu fico imaginando os fariseus pedindo sinais e Jesus fazendo assim, de novo. Será que eles não aprendem nada? Jesus decepcionado com aqueles homens em busca apenas de sinais. E Jesus faz uma declaração contundente
no versículo 12: esta geração jamais verá sinais. Eu não vou realizar sinais nenhum para esta geração, para provar quem eu sou. E aí Jesus vira e entra no barco e parte para outra banda. Presta bem atenção no relato, hein? Quando Jesus entra no barco com seus discípulos, Jesus entra no barco com quem? Com seus discípulos. Quem estava pedindo o sinal eram os fariseus, mas Jesus entra no barco com seus discípulos. E vai para mais à frente. Aí os discípulos percebem que eles só tinham um pão com eles. E a viagem era longa. Eu fico imaginando, o texto não diz isso aqui claramente, mas quando os discípulos percebem que só tinham um pão para 12, Jesus 13, eles ficaram apavorados e começaram a jogar a culpa um no outro. Eu imagino Filipe dizendo para Pedro: Pedro, a obrigação de trazer pão era sua. Pedro dizendo para João: João, era sua. João para Zebedeu: era sua. Zebedeu para Natanael: era sua. Natanael para Judas: Judas, você é o tesoureiro. Você era para ter lembrado de trazer pão. Aí Jesus, percebendo a confusão no meio dos discípulos, por causa de pão, mesmo alguns minutos antes, eles vendo Jesus multiplicar 7 pães e alimentar 4.000 homens, nem isso foi suficiente para que eles esquecessem e se lembrassem que com eles estava aquele que era capaz de fazer milagre. Mas Jesus, quando vê no coração deles essa preocupação, Jesus olha para eles e pronuncia essas palavras: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Por que Jesus disse isso? Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus disse isso, atenção, porque na confusão dos discípulos estava claro que a influência do pensamento dos fariseus e de Herodes estava disputando com eles daquilo que eles estavam ouvindo e aprendendo de Jesus. Eles estavam ouvindo e aprendendo algo de Jesus, mas ao mesmo tempo estavam sendo influenciados pelo pensamento dos fariseus e pelo pensamento de Herodes. Jesus, percebendo isso, que havia uma dubiedade, havia uma disputa entre o que ele estava ensinando e aquilo que os fariseus e os herodianos estavam influenciando, Jesus olha para eles e diz: cuidado, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Queridos, fermento na Bíblia, fermento nas Escrituras, sempre está relacionado a pecado, a maldade, a desobediência, a iniquidade, a corrupção, a falsos ensinos. Você lembra que o apóstolo Paulo, ele alerta a igreja em Gálatas capítulo 5, versículo 9, que um pouquinho só de fermento
leveda toda a massa. E Jesus compara o ensino dos fariseus e dos herodianos a fermento, a maldade, a pecado, a corrupção, que estava influenciando os discípulos. E você está me ouvindo hoje, está perguntando, mas bispo, por que o fermento de fariseus e de Herodes é tão perigoso? Ouça-me com atenção. Os fariseus tinham duas características principais. Quantas? Primeiro, eu já disse e vou repetir aqui. Fariseu era muito ligado a sinais. Fariseu só cria naquilo que ele via. Então, se alguém aparecia se dizendo Messias e fazia alguma coisa miraculosa, eles já estavam acreditando que aquele ali era o Messias. Você lembra de Nicodemos? Quando chegou perto de Jesus? Nicodemos era um fariseu. Qual foram as palavras de Nicodemos? Bom mestre, sabemos que é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos, quando disse isso, ele não estava dizendo que Jesus era Deus. Ele estava reafirmando uma crença dos fariseus, que um Messias tinha que fazer sinais. Até porque, para reconhecer que Jesus é Deus, não basta um conhecimento intelectual e nem emocional. Para reconhecer que Jesus é Deus, é necessário a influência e a operação do Espírito Santo. E Nicodemos não tinha. Então esse era o problema dos fariseus. Eles só acreditavam naquilo que eles viam, em sinais. Sabe qual é o outro problema dos fariseus? Preste atenção, hein? Vai acompanhando comigo. Os fariseus eram extremamente legalistas. Eles eram todos certinhos, pelo menos por fora. Tanto que Jesus, quando teve alguns embates com eles, Jesus os chamou de sepulcros caiados. Por fora são lindos e belos, mas o conteúdo é podre. Os fariseus eram extremamente legalistas. Eles chegaram a criar 613 preceitos em cima dos mandamentos de Deus. Preceitos esses que era nada mais, nada menos do que a interpretação que eles davam da lei. 248 positivos, faça isso, faça aquilo outro. 365 negativos, não faça isso, não faça aquilo outro. Tudo isto para atar, para lançar, para amarrar, para cercar as pessoas com fardos pesados e para mostrar que eles eram melhores do que o outro. Estes eram os fariseus. Dá uma olhadinha de rabo de olho para o teu irmão. Não é você não, né? E os herodianos? E o fermento de Herodes? Qual é o problema do fermento de Herodes? Quem era Herodes? Herodes era rei da Judéia. Título este
conferido pelo rei de Roma, pelo imperador de Roma. Herodes era um judeu, mas um cidadão romano. E Herodes era alguém que a mentalidade dele era uma mentalidade de busca pela felicidade, busca pela riqueza, busca pelo poder, busca pela influência política. Ou seja, a cabeça dos herodianos não pensava no céu, só pensava na terra, no aqui e no agora, no domínio territorial. Foi Herodes que patrocinou a reconstrução do segundo templo, a ponto do templo, que era um lugar de adoração a Deus, muitas vezes era chamado de Templo de Herodes, porque foi ele que bancou a reconstrução do templo. Herodes era alguém que só pensava no aqui e no agora. Olha o diabo de olho para o teu irmão, não é você não, né? Você não está te influenciando não, né? Olha para mim. Sabe qual era uma segunda característica dos herodianos, Samuel? Os herodianos, por serem cidadãos romanos, eram extremamente liberais. Os romanos tinham uma fama de que, para os outros, na rua, eles viviam uma vida recatada, mas do privado, viviam uma vida podre. Na filosofia romana, é proibido proibir. Na filosofia romana, nada é proibido, pastor Ronaldo. Sexo livre, orgias, troca de parceiros, homossexualidade. Há um escritor romano chamado Marcial, que ele conta de uma mulher romana que tinha tido 10 maridos. Um outro escritor chamado Juvenal fala de uma outra mulher que teve 8 maridos em 5 anos. Jerônimo, ele fala de uma mulher, Raimundo, que estava no 23º marido, de um marido que já tinha tido 20 mulheres. Você se lembra que João Batista perdeu a cabeça porque denunciou Herodes, que tinha tirado a mulher do próprio irmão e tinha levado para a casa dele como amante. Foi por estas razões que eu acabei de mencionar aqui, que Jesus olhou para os seus discípulos, e Jesus está olhando para a sua igreja esta noite, e está fazendo este alerta: cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eu queria que, com muita candura,
Pastor João, você olhasse para essa pessoa linda que está do seu lado e dissesse para ela: cuidado. Ah, você não falou, fala com candura, mas fala forte. Diga: cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Jesus olha para os seus discípulos e diz para os seus discípulos: eu os tenho escolhido para um outro nível de relacionamento. Eu os tenho chamado para que vocês se relacionem comigo, não por aquilo que eu posso fazer, mas que vocês se relacionem comigo por aquilo que eu sou. É como se Jesus estivesse olhando para os seus discípulos e dizendo para eles: o que está havendo com vocês? O fermento do pecado que está na mente e na prática dos fariseus e dos herodianos também está tomando a mente de vocês. Vocês estão sendo levedados pelo pensamento e pelo comportamento do mundo. Jesus repreende os seus discípulos. E olha o que diz aí, versículo 17. Jesus repreende os seus discípulos e diz a eles: por que arrazoais? Por que estão discutindo? O Espírito Santo está falando isso para você essa noite. Por que razoais? Por que estão discutindo? Por que estão tão preocupados? Por que estão tão assoberbados? Não tendes pão? Não considerastes nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Será que eu já não dei, põe o 18, será que eu já não dei sinais suficientes para vocês? Vocês estão vendo, mas não estão enxergando. Vocês estão escutando, mas não estão ouvindo. Põe o 19. Vocês se esqueceram. O Espírito Santo está falando para você essa noite. Vocês se esqueceram quando eu parti 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios sobraram? E eles disseram 12, ou seja, eu reparti os pães, eu reparti os cestos, vocês alimentaram a multidão e ainda sobrou um cesto para cada um. Eu não fiquei devendo nada a ninguém. E agora, algumas horas atrás, porque a gente é assim, Jesus faz milagre para a gente agora, e daqui umas horas a gente já esqueceu do que ele fez. Agora, algumas horas atrás, eu reparti 7 pães e alimentei 4.000 homens. Quantos cestos sobraram? E eles disseram 7. Então, vocês alimentaram uma multidão e ainda sobrou um cesto para cada um. Eu não fico devendo nada a ninguém.
É como se Jesus estivesse dizendo para eles, e está falando aqui essa noite, e se você toma posse dessa palavra, ao final você vai dar uma glória que você já deu. Jesus disse para eles, e Jesus está dizendo para nós essa noite: faça a minha obra e dependa só de mim, que nunca vai faltar a farinha na panela e nem o azeite na botija. Eu não vou deixar faltar nada para você. Levanta a sua mão e glorifica a Jesus. Levanta a sua mão e glorifica a Jesus. Eu venho aqui essa noite fazer uma denúncia. Tem fermento na panela da igreja brasileira. Tem visões concorrentes. Tem mensagens sorrateiras que entram de forma sorrateira e perniciosa, fazendo com que os nossos olhos adoeçam e nós não enxerguemos da forma como devemos enxergar. Charles Spurgeon, ele disse em um dos seus livros: o que é pior, ter uma religião distorcida ou ter aversão à religião? Eu vou traduzir para uma linguagem de hoje, ok? O que é pior, ter um evangelho distorcido ou ter aversão ao evangelho? Aí Charles Spurgeon completa dizendo: entre os dois males, não escolha nenhum. O fermento dos fariseus e dos herodianos são os dois extremos da oposição ao verdadeiro evangelho. E ouça: o fermento dos fariseus é o legalismo. O fermento dos herodianos é o liberalismo. Tanto o legalismo, me ouça por gentileza, tanto o legalismo quanto o liberalismo não são evangelho. E é oposto ao evangelho. Jesus condena tanto um quanto o outro. Jesus condena a geração dos fariseus que estava viciada em sinais, que estava viciada em milagres. Jesus condena uma geração que para eles Deus só existia se fosse capaz de fazer milagres. Eles não conseguiam enxergar milagre no sol que nasce e no sol que se põe todo dia. Eles não conseguiam enxergar milagre
no orvalho que rega a terra e faz a terra produzir o trigo. Eles não conseguiam enxergar milagre em você levantar de manhã e fazer assim, ó. E colocar os dois pés para fora da cama e sair para trabalhar. Eles não conseguiam enxergar milagre em você ter um prato de comida na mão, em você ter saúde, em você ter esposa, em você ter marido, em você ter filhos, em você ter casa, em você ter saúde, em você ter irmãos, em você ter amigos, em você ter uma vida para viver. Eles estavam viciados em adrenalina. E deixa eu te falar uma coisa. Eu posso te frustrar, mas eu preciso ser verdadeiro. Milagres, anota. Milagres são pontos fora da curva. Numa vida de 100 anos, você viverá talvez alguns milagres, mas 90% da nossa vida vai ser de coisas normais. Fala para o teu irmão, 90% da vida é rotina. É cozinhar, é lavar, é passar, é dormir, é acordar, é trabalhar, é entrar, é sair, é tomar remédio, é ir no médico, é fazer consulta, é fazer cirurgia. Às vezes, Deus resolve fazer um milagre, mas só de eu poder sair, entrar, cozinhar, levantar, passar, levantar a mão, glorificar a Deus, vir para a igreja, ir para casa, só isso já é um milagre. Quantos podem levantar a sua mão essa noite e glorificar a Deus? Porque está aqui essa noite, já é motivo de glorificar ao nome do Senhor. Eu li essa frase e eu escrevi aqui. Os meus sermãos, eles não são ponto a ponto. Eu escrevo tudo que eu quero falar para eu não esquecer de nada. E eu li essa frase e eu não esqueci. O sinal de um homem que verdadeiramente crê em Deus. Atenção. O sinal de um homem que verdadeiramente crê em Deus, não é que ele vai à igreja para encontrar a Deus, mas sim que ele crê tanto em Deus, que ele encontra Deus em todos os lugares. Não é que ele constrói uma grande quantidade de lugares sagrados. Sinal de um homem que verdadeiramente crê em Deus, não é que ele constrói um monte de templos, um monte de lugares sagrados, mas sim que ele santifica lugares comuns. Minha escola é um lugar sagrado.
Minha casa é um lugar sagrado. Meu trabalho é um lugar sagrado. Porque o sagrado não é o lugar, o sagrado é quem está dentro de mim. Quem vive, eu vou declarar isso aqui essa noite. Eu posso te frustrar, mas eu vim para falar a verdade para você. Quem vive atrás de sinais são fariseus. Quem vive atrás de sinais são fariseus. Discípulo não vive atrás de sinais. Discípulo não vive atrás de sinais. A promessa para os discípulos eu vou liberar agora. Mateus 16:15 em diante. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Agora para você dar um glória melhor. E estes sinais seguirão aos que crerem. Aperta a mão dessa pessoa linda que está do teu lado até ele dar glória. Olha no olho dele e diga: você é discípulo. Você não anda atrás de sinais. São os sinais que te seguirão. E eu vou liberar os sinais agora. Vou liberar os sinais. E se você recebe, coloca as duas mãos para cima. E se você toma posse, dá a maior glória que você já deu essa noite. Eu vou liberar os sinais. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome falarão em novas línguas. Em meu nome pegarão nas serpentes e escorpiões. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, dano algum lhes fará. Em meu nome. Levanta suas duas mãos o mais alto que você puder e grite para o diabo ouvir lá no cotoco do inferno que ele está, porque aqui dentro ele não está, mas lá no cotoco do inferno ele está. Dê um grito: eu não sou fariseu, eu sou discípulo. Entereme suricanda lavando ré, riacando relicalaçaia. Mas os fariseus, além de serem viciados em adrenalina, eu não vou terminar essa mensagem hoje, senão vai ser daqui meia-noite. E a gente tem a Santa Ceia para participar. E eu comi muita feijoada, estou com a barriga cheia. Estou me sentindo aqui pesado. Fui almoçar com o papai lá, feijoada, só o sangue de Jesus. Só esse ponto aqui para nós orarmos. Numa próxima oportunidade eu vou continuar. Os fariseus, além de serem viciados em adrenalina, além de serem viciados em milagres, eles eram extremamente exigentes, com um padrão ético de decência, com o intuito de se envaidecer e julgar os outros como impuros e desprezíveis.
Eles não viviam uma ética porque criam na ética. Atenção, por gentileza, redobre a sua atenção. Eles não viviam uma ética porque criam na ética. Eles viviam uma pseudoética para usar aquela ética para se sobrepor sobre os outros. Então eles reduziram, atenção aqui, não perca isso. Eles reduziram a religião ou o relacionamento com Deus ao simples cumprimento de regras. Se alguém perguntasse a um fariseu, o que é se relacionar com Deus? Atenção, atenção. Se alguém perguntasse a um fariseu, o que é se relacionar com Deus? O fariseu diria, se relacionar com Deus é, faça isso, não faça isso. Faça aquilo, não faça aquilo. Diga isso, não diga aquilo. Põe gravata, tira a gravata. Põe a terno, tira a terno. Põe a saia longa, põe a saia curta. Usa coque, tira o coque. Pinta a unha de vermelho, pinta de branco. Use brinco, não use brinco. Ou seja, se relacionar com Deus é apenas aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer. É como se eles estivessem ensinando que é o meu esforço, que são os meus méritos que garantem o céu. É só não beber, é só não fumar, é só não adulterar, é só não roubar, é só não mentir, que está tudo certo. Ouça-me com atenção. Se a vida com Deus fosse simplesmente cumprir regras, não beber, não fumar, não adulterar, não se prostituir, não mentir, não jogar. Se a vida com Deus fosse apenas cumprir regras, existem pessoas em outras religiões que são mais santas do que nós. Porque tem gente que reza mais do que nós. Tem gente que se sacrifica mais do que nós. Eu nunca subi a escadaria da Penha com 365 degraus de joelho. Eu nunca fui a Aparecida do Norte andando. Eu nunca riei um despacho de 100 mil reais. Tem gente que reza mais do que eu oro. Tem gente que passa o dia inteiro na mão com aquele cordãozinho, crucifixo e rezando 24 horas por dia. Tem gente aqui que fazia isso. O terço. Então, se eu disser que vida cristã é o que eu faço ou o que eu não faço, tem gente que é mais crente que eu. Deixa eu dizer essa noite, vida cristã não é sobre mim, vida cristã é sobre Cristo. Vida cristã não é sobre o que eu faço, vida cristã é o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu vou citar um texto aqui,
Põe na tela aí para nós lermos juntos, para você entender o que é vida cristã. Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 13. Vamos ler juntos. Isso aí é vida cristã. Não é o que eu fiz, não é o que eu posso fazer, não são quantas orações eu faço, não são quantos jejuns eu faço, não é quantas vezes eu leio a Bíblia, não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer. Isso aí é vida cristã. Vamos ler, 1, 2, 3. Dando graças ao Pai que nos fez. Quem nos fez? Quem nos fez? Fui eu? Quem fez? Vamos de novo. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O 13, isso é vida cristã. 1, 2, 3. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Levanta a sua mão mais alto que você puder e diga comigo: eu estava nas trevas, mas agora eu estou na luz. Isso é vida cristã. Cuidado com o fermento dos fariseus. Ore, ore, eu vou repetir, ore, mas a nossa oração não pode servir para que a gente se ache melhor do que ninguém. A nossa oração tem que servir para nos tornar alguém que possa abençoar a vida de outros. Se santifique. Sim, se santifique, se purifique, sim, se purifique. Conheça a palavra, sim, conheça a palavra. Estude, sim, estude. Medite, sim, estude. Mas a tua e a minha santificação não pode servir para a gente sair por aí dizendo: eu sou santo, você é pecador. Eu mereço Deus, você não merece. Eu tenho Deus, você não tem. A nossa santificação precisa influenciar a quem está ao nosso redor, a que queira ser santo também. Fora isso, eu vou ter que cantar a musiquinha daquela menina. É evangelho de fariseu. Mas para me terminar aqui, de um lado está o fermento dos legalismo, mas do outro lado está o fermento dos herodianos, liberalismo, mundanismo, secularismo. Qual é o fermento dos herodianos? Atenção aqui. Qual é o fermento dos herodianos? É o famoso isso não tem nada a ver. A corda vai apertar. Qual o fermento dos herodianos? Jesus só quer o teu coração. Os herodianos interpretam o evangelho como os gnósticos antinominianos, liberais, interpretavam a lei, ou o evangelho, ou melhor, interpretavam o evangelho, quando diziam, de forma sarcástica: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, quanto mais você pecar, mais a graça vai superabundar na tua vida. Qual é o evangelho dos
Herodianos, a graça está à sua disposição. Não seja tão puritano. Afinal, você ainda está neste mundo. Deus te entende. Não existe pecado. O que importa é ser feliz. Se você não está feliz com a tua mulher, arruma outra. Se você não está feliz com o teu marido, arrume outro. Você ama teu namoradinho? Ama, transa com ele. Afinal de contas, vocês estão fazendo amor. E Deus é amor. Deus não condena o amor. Que mal tem em 2 dedinhos de vinho? Que mal tem na 1/51? A loteria está pagando 180 milhões. Imagina, bispo, o dízimo de 180 milhões. O que importa é ser feliz. Não, deste lado qualquer tipo de padrão ético. Deste lado qualquer pensamento de santidade. Você não pode ser santo nesse mundo. Você precisa viver a tua vida como você quiser, porque no final todos serão salvos. É o universalismo. Até o diabo, no final, até o diabo vai ser salvo. Afinal, Deus é amor. E todas essas mensagens, eu não estou falando dos Estados Unidos, não. Eu não estou falando da Austrália. Eu estou falando do Brasil. Eu não estou falando do Brasil, eu estou falando do Rio de Janeiro. E todas essas mensagens, preste atenção, elas vêm adocicadas com pregações coach, igrejas cheias, templos suntuosos, lotados, para ouvir não mais profetas, mas para ouvir pastores coaching, que fermentaram os ensinos de Jesus ao mero programa de aperfeiçoamento moral e pessoal. É como se Jesus fosse um coach, um treinador. É como se o evangelho fosse uma filosofia para nos tornar alguém melhor. Diga quem está ao teu lado, o evangelho não é uma filosofia para te tornar alguém melhor. Se ele quer, ele vai dar um glória que vai abalar esse teto. Diga, o evangelho não é uma filosofia para te tornar alguém melhor. Diga para ele, o evangelho é o poder de Deus para te tirar das trevas do inferno e te conduzir para o céu. Sai desse evangelho que suco, desse evangelho frágil, desse evangelho fraco.
Sai desse evangelho pregado por homens que estudam PNL. O que é PNL, bispo? Programação neurolinguística. O que é isso? São aplicações de frases feitas para você decorar essas frases e falar essas frases, achando que só o fato de você decorar e falar essas frases vai mudar a tua vida. Decorar a frase não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é o poder do Evangelho de Jesus. Sai desse evangelho que diz que você tem valor, que há algo dentro de você que tem valor. Sai desse evangelho, vem me ajudar aqui, Bernardo, para a gente terminar. Sai desse evangelho que diz que Jesus veio para suprir as tuas carências emocionais e físicas. Você é um coitadinho. Aí as mensagens hoje que dão ibope é mensagem do título Paternidade Espiritual. Nós estamos no meio do Dia dos Pais, né? O Brasil tem milhões de órfãos. Eu não sei quantos órfãos tem no Brasil, milhões. Tem gente que é órfã de pai, tem gente que é órfã de mãe, tem gente que é órfã de marido vivo, órfã de filho vivo. Então tem gente carente. O Brasil é um país de gente carente. Aí entra na igreja e ouve: você é um coitadinho, Jesus te ama, Jesus quer suprir as tuas carências. Aí a pessoa emburaca nesse evangelho, achando que Jesus é um mero supridor de carência. Jesus não é alguém que veio para suprir as tuas carências. Jesus é alguém que veio para libertar você. Textos bíblicos mal interpretados, textos bíblicos intencionalmente mal interpretados, fora de contexto, para iludir, para estimular você, a ponto que você se torne passivo de qualquer tipo de experimento. Tem gente pagando R$1.800 para ir numa trilha, para rolar na lama. Para aprender a sofrer pelo Evangelho. Eu vou te deixar um mês lá na nossa frente missionária, lá na Bolívia. Se você quiser rolar na lama, lá tem muito, tem até jacaré. Você não vai pagar R$1.800 não. Você vai ver o que é sofrer pelo Evangelho. É gente que está ganhando rios de dinheiro, pregando o Evangelho do reino, mas não dizem que o reino é deles. Não investem um centavo em missões, não investem um centavo em trabalhos sociais. São lobos alimentando pessoas incautas. É o evangelho dos herodianos, da lascívia, da sensualidade, do pecado, da impureza. Mas nesta noite, o Espírito Santo está nos libertando, tanto do evangelho dos fariseus, quanto do evangelho dos herodianos. Eu vou terminar citando 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 em diante, quando o apóstolo Pedro diz para a igreja do Senhor: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento,
Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Fique de pé em nome de Jesus. Diga comigo mais alto se puder, levantar a tua mão, toca no teto aí, levanta a mão mais alto se puder, mais alto se puder, e diga: eu não quero. Ah, você não falou, diga: eu não quero. Diga: eu renego o evangelho dos fariseus. Não faça isso. Ou o evangelho dos herodianos. Faça o que você quiser. Eu renego esses dois evangelhos. Eu quero é o evangelho de Cristo, que me libertou das trevas e me conduziu para a luz. Eu não vou fazer e não vou deixar de fazer, porque está escrito no estatuto. Atenção, hein? Eu não vou fazer e não vou deixar de fazer, porque está escrito no estatuto, está escrito num regimento interno, ou porque o pastor disse para eu fazer, ou porque o pastor disse para eu não fazer. Eu não vou fazer, porque Cristo está dentro de mim. O termômetro da minha vida não é uma estrutura, não é um livro de regras. O termômetro da minha vida é o Espírito Santo que mora dentro de mim. É Ele que me dá limite. Se quem me dá limite é homem, vai ter uma hora que o homem não vai te ver. Aliás, vai ter uma hora não, o homem não te vê 24 horas. Eu estou te vendo aqui 2 horas. Daqui a pouco você vai embora. É por isso que tem igreja por aí que o culto é mais cedo. Aí quando termina o culto, vai todo mundo para a night. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Isso é gente que serve evangelho de fariseu. Mas eu não preciso de regra, nem estatuto. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. É Ele que vai me regular. É Ele que vai me regular. É Ele que vai me dirigir. É Ele que vai me dizer o que eu posso ou não posso fazer. Pega na mão de quem está do teu lado, escolhe uma pessoa. Se você tem intimidade, pega na mão. Se você não tem, fica do lado. Como você tiver, como você quiser. Nós vamos levantar um clamor aqui essa noite. Você vai orar pelo teu irmão. E você não vai pedir ouro, você não vai pedir prata, você não vai pedir bens, você não vai pedir recurso, você não vai pedir emprego, você não vai pedir casa, você não vai pedir nada desse mundo. Você vai pedir apenas que esse irmão seja fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. Se
Você vai pedir que o Espírito Santo dê a ele graça para que ele seja fiel ao Evangelho de Jesus Cristo, para que a mente dele e para que o coração dele não seja contaminado, por esse evangelho fraco, por esse evangelho falso, por esse evangelho mentiroso, mas que nós possamos estar debaixo do poder do verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. Meu Deus, começa a orar, abre a tua boca e começa a orar agora para o teu irmão, em nome de Jesus. Abre a tua boca, começa a orar. aleluia. Bispo André Carlos vai vir fazer essa oração aqui.